Conversar sobre a pergunta de hoje. Vamos responder a essa pergunta de hoje. O que é que nós temos hoje para conversar, né? Então, a nossa questão está aqui. Cadê ela? Está aqui. Deus, olha, é muito interessante este assunto, né? Muito interessante. E a gente tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes as pessoas usam informações erradas, passam uma propaganda errada que se torna uma mentira e que Deus é contrário a toda mentira. Quem é o pai da mentira é o diabo. Então a gente precisa estar atento, né? Para a gente não mentir. Então a gente vai falar também sobre esse tema, porque tem a ver com mentiras, que eu já ouvi muitas mentiras, né? Que a pessoa que está com Jesus não tem problema, e que todos os problemas são resolvidos, e que o Senhor nos protege dos problemas. Eu cheguei uma vez, ouvi alguém dizendo assim: você está com esses problemas aí porque você deixou de ir aos cultos. Percebeu quanto a gente usa mentiras, não é? Pode estar bem intencionado, mas não funciona, não é o ideal. Mentira pode estar bem intencionada ou mal intencionada, ela é ruim de qualquer forma. Principalmente quando está falando sobre Deus. Não precisamos mentir. Deus não precisa de mentiras. Né? Então vamos ver aqui os itens que nós temos para a gente ir conversando sobre esse tema. Deus livra pessoas do mal? Essa é a pergunta que a gente vai buscar responder nessa oportunidade. Proteção contra o mal, aí tem, olha aí a questão antropológica entrando aqui e que a gente precisa considerar. Proteção contra o mal tem sido entendido como o motivo principal e primeiro de todo ser humano buscar a relação com uma divindade. Foi com este motivo que surgiram todas as religiões. As pessoas buscam proteção sobrenatural contra males naturais e, possivelmente, sobrenaturais, reais ou irreais. Entende? Então, essa é a primeira lembrança. Então, há o entendimento de que a busca de se proteger contra o mal que é o primeiro grande motivo para uma pessoa praticar religião, buscar uma religião. E a gente tem visto muito isso, tá bom? Essas entrevistas que a gente vê aí de certas igrejas, né, entrevistando seus convidados, eles foram lá em busca de proteção, em busca de alguma coisa, querem ou melhoria em relação à saúde ou financeira, ou em busca de proteção contra algum mal, algum mal. Segundo, um segundo motivo que termina gerando este primeiro é o convencimento do Espírito em todo ser humano. Desde os tempos de Adão até a última pessoa sobre a terra. Ao estar convencido de sua situação pecaminosa, o ser humano se sente desprotegido de muitas formas, por causa da sua situação contra Deus. Então, tem os que acham que Deus vai castigar, tem os que acham que Deus vai providenciar todos os males para jogar sobre a pessoa, tem os que acham que Deus agora vai cruzar os braços, não vai proteger, vai deixar que tudo aconteça sobre aquela pessoa. Então, eles entendem, né, que o fato de estarem em maus lençóis, né, numa má relação com Deus, vai fazer com que a vida deles seja
cheia de problemas, cheia de sofrimentos. Então, muito bem, ao estar convencido de sua situação pecaminosa, o ser humano se sente desprotegido de muitas formas. Então, ele busca ter uma relação com Deus, ou para obter esta proteção perdida, ou para ganhar esta proteção como resultado de sua relação saudável com a divindade. Então, tem os que são diretos: Senhor, eu estou aqui porque eu quero a tua proteção. E tem aqueles que dizem: não, Senhor, eu estou aqui porque eu sei que tu és digno, que tu és maravilhoso, eu sei que tu queres o melhor para mim, é por isso que eu estou contigo. Agora, crendo que ao fazer isso, ao estar vivendo isso, naturalmente, tranquilamente, o Senhor Deus vai estar protegendo essa pessoa. Tá bom? Terceiro, dizer que religião ou religiosidade para com a divindade vai afastar as pessoas de dificuldades é um engano, para não falar mentira, é um engano produzido pela ingenuidade, pelo otimismo ou pela alienação proposital. Então, veja só, 3 que podem produzir essa mentira. Ou a nossa ingenuidade, tá? Então somos ingênuos. Não, Deus está me protegendo, está tudo ótimo, minha vida está maravilhosa, eu não tenho dificuldade nenhuma. Oh, como Deus é maravilhoso. Isso pode ser uma ingenuidade. Pode ser também um otimismo, né? Então, como é que é o otimista? O otimista, ele é assim: tem 5 coisas ruins acontecendo e tem 6 coisas boas acontecendo. Ele tem os olhos voltados para as 6 coisas e não para as 5. Ou o contrário, entendeu? Tem 5 coisas ruins acontecendo ali na vida dele, mas tem 2 ou 3 que são ótimas, coisas ótimas. Ele esquece as coisas ruins e ele se prende às coisas boas. Então, esse aspecto pode produzir essa mentira de que, estando com Deus, ele não tem problemas. Eu não tenho problemas, porque esse otimismo dele só está olhando para o lado bom, não está olhando para as dificuldades. E o terceiro motivo é a alienação proposital. Olhe, se você estiver com Deus, você não vai ter problema. É proposital. É uma alienação. Saia do seu problema, venha ficar com Jesus que você vai ficar sem problemas. Ele vai resolver os seus problemas. Tem uma música assim: ele resolve os seus problemas. Mais ou menos assim. Entendeu? Então, esses 3 motivos têm gerado esta mentira. Essa mentira. E é mentira. Pode inventar 1000 outras histórias, né? Não, isso aí é porque... Não, é mentira. É mentira. Tá? Vamos aqui ao 4. Entre outros escritores não envolvidos neste engano, para não falar mentira, né? Não envolvidos neste engano, Paulo afirmou, até por sua própria experiência, que ao religioso, ao salvo, estendendo a todos os religiosos, né? No caso o cristão, está determinado que ele vai padecer, pagar um preço, principalmente quando ele terá que enfrentar seus próprios desejos, seus próprios interesses, pois, embora guiado pelo Espírito, um salvo tem o velho homem ainda muito ativo. Entende? Quem é que vai procurar? Quem é que quer? Quem é o desonesto que vai procurar um salvo sério, de bom testemunho? Nenhum. Eu quero fazer desonestidade, não vou procurar alguém que seja fiel. Vou procurar o pastor que tá vendendo
que está vendendo privilégios no MEC em troca de Bíblias. Esse eu vou procurar. Mas procurar um crente sério? Não vou procurar. Porque não vai dar certo. O que eu estou querendo, ele não faz, ele não age, ele não quer. E muitas vezes eu vou melhorar a vida, vou facilitar a vida desses bandidos, mas eu não vou facilitar a vida desse que é sério. Ele vai ter que continuar dando duro na vida dele. Entende? Então, são maneiras de nós pagarmos pelo fato de sermos cristãos. Né? Jesus coloca lá nas bem-aventuranças, ele coloca 2 tipos de perseguição. Os que são perseguidos porque têm uma vida íntegra, e isso independe de Jesus. Todos que têm uma vida íntegra serão perseguidos de alguma forma. Não é perseguido somente no aspecto de matar, de ser morto, de ser... Não. Muita coisa você não vai ser procurado, você vai ser colocado de lado, você vai perder emprego por causa dessa sua fidelidade, etc. Né? Então, essa é uma maneira de ser perseguido. E outra maneira é porque é religioso, porque tem um compromisso com Jesus, porque você tem uma vida religiosa, é a primeira perseguição, e outra porque você imita Jesus. Você vai pagar um preço. Tá bom? Ok, então esse é o ponto 4. Vamos ao ponto 5. É claro que o joio, aquele que pensa ou quer mostrar aos outros que é cristão, estes geralmente são exagerados, padecem menos, pois eles sempre encontram bons motivos espiritualizados para atender aos anseios de seu coração carnal. Eles sempre encontram bons motivos para adorar a Deus, fazendo exatamente tudo o que o Senhor não quer que ele seja ou faça. Aí eu volto a um grupo que anos atrás, lá em Brasília, estava reunido, receberam propina e foram orar. E ainda gravaram, fizeram ainda esse favor para o Evangelho. Eles pegaram um vídeo, gravaram, eles orando, Senhor, muito obrigado por esta bênção. Era propina. Receberam aquele dinheiro porque fizeram algumas tramóias, né, no governo. E eles ainda foram agradecer a Deus. E filmaram. Não acharam um pouco só orar, não. Tinham que filmar. E filmaram. Então o joio tem essa capacidade. Né? Ele encontra justificativa para não amar. Ele encontra ótima justificativa. Em Deus, ele espiritualiza tudo. Aí encontra para não amar, encontra para perseguir, encontra para prejudicar, encontra motivos para... Enfim, ele encontra 1000 motivos para essas coisas todas. Mesmo sabendo que não é da vontade de Deus. Não, nesse caso, Deus vai se agradar. Nos outros casos, não, mas nesse, Deus vai agradar. Entende? Esse é o ponto 5. 6. Jesus Cristo, que é o mais importante de tudo, né? Jesus Cristo, por sua vez, não permitiu nenhum engano. Engano é mentira. Jesus Cristo, por sua vez, não permitiu nenhuma mentira no que oferecia às pessoas. Em vários momentos, até com sua própria vida e sua morte, mostrando em sua própria pele que o religioso sempre encontrará aflições em sua vida. Sempre. Em sua estadia neste mundo, em suas relações com outras pessoas e até consigo mesmo. No mundo tereis aflições. Nunca negou isso, não. Tem negócio de vida boa porque está comigo, não. Né? Aí tem se eles fizeram isso com o mestre, vão fazer também com os discípulos. Não fique pensando que tem vida boa para vocês, não. Tá? É o sistema. O sistema que rege o mundo é terrível. O sistema de Mamon é ganancioso, egoísta, é contra tudo e todos que se mostrarem favoráveis aos interesses de Deus. Qual é o interesse de Deus?
amar o mundo, amar todas as pessoas. Esse é o interesse de Deus. Para isto, tudo que faz é na busca de, alcançar todas as pessoas sem nenhuma exceção, no caso de Deus, né? 2, abençoar cada uma dessas pessoas. 3, atrair respeitosamente cada uma, respeitando. Deus não obriga ninguém a nada. E 4, salvar o máximo possível dessas pessoas. Esse é o interesse de Deus. Tudo que procurar fazer isso o sistema desse mundo é contrário. Por quê? A Bíblia não diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males? Pois bem, como é que eu amo dinheiro e vou amar as pessoas? Não tem. Se eu quiser amar as pessoas, eu vou perder dinheiro. Se eu amar o dinheiro, eu vou prejudicar pessoas. Não tem meio termo. Entende? Se eu vou me envolver, não, o mais importante para mim é ganhar, acumular riqueza, eu vou ter que passar por cima de muita gente. Não tem meio termo. É por isso que é impossível a um rico ser salvo. Impossível. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. No caso, menino, Zaqueu era rico. Ficou pobre. Olha lá o texto para você ver. Não tem como ficar rico e obediente e agradável a Deus. Não tem como. Você vai ter que empobrecer. Porque Deus ama você. Mas Deus ama a multidão de gente que você termina tirando o dinheiro para acumular o seu. E aí? Entende? É impossível. 8º. Assim, já está muito claro que Deus não livra ninguém das aflições deste mundo. Ninguém. Isso ficou bem evidente em Jesus, o próprio Deus. Sofreu o pão que o diabo amassou, modo de dizer. Ficar exigindo que nos livre dos sofrimentos da vida é perda de tempo, porque isso ele não faz com ninguém. Tentar obrigar ele a fazer isto com jejum, oração, 7 cultos e outros artifícios e outras barganhas que a gente tem inventado, não muda a maneira de Deus agir. Não muda. E se mudar, não é Deus. 9. Mas o que ele faz para nos proteger e abençoar diante das dificuldades? Essa é a pergunta. O que ele faz, então, para nos proteger diante dessas dificuldades? O que ele sempre fez com todos os seus amados? Como é que ele sempre agiu? Paulo, em sua experiência com isto, disse bem: todas as nossas aflições são de origem existencial. Nada é sobrenatural. Nada vem da parte do diabo, digamos assim. Primeira coisa, é uma questão existencial. Não veio sobre vós provação senão humana, existencial, do dia a dia. Segundo, Deus só permite um problema até onde podemos suportar, até onde nossas forças aguentam. Não é que ele permite de braço cruzado, não. Durante a vida ele vai nos dando forças, condições, oportunidades, jeitos para que a gente saiba suportar aquilo. Terceiro, quando ele percebe que a aflição está além do que podemos suportar, ele nos dá uma condição extra para que possamos suportar de maneira sadia. É por causa disto tudo que o próprio Paulo afirma que o Senhor Deus faz com que todas as coisas, boas e ruins, contribuam para o nosso bem,
pois ele nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Cada um de nós que eu digo não é nosso grupinho, não. Cada um de nós no mundo inteiro. Deus nunca vai me dar uma coisa boa para mim que venha prejudicar outras pessoas. Nunca. Entende? 10º. Outra afirmação essencial nisto é que o nosso Deus é onisciente. Sabe de tudo sobre nós, muito antes de qualquer coisa nos afligir. E desde então, ele está trabalhando de um jeito ou outro para nos preparar para aquele momento. Inclusive, preparando outras pessoas para serem anjos dele, para nos ajudar no enfrentamento e vitória sobre tais aflições. Podemos descansar nessa maneira carinhosa e perfeita de Deus agir com a gente nessas dificuldades. Ele não tira o problema. Você pode orar 300 anos, ele não tira. Agora ele dá, e não é que dá porque você está orando, ele tem trabalhado desde há muito tempo, lhe preparando para você ser vitorioso naquela situação. Eu estou falando de pessoas que são salvas e pessoas que não são salvas, porque Deus ama igualmente a todas as pessoas. E aqui tem um 11º ponto que diz assim: uma pergunta que surge é: por que, em vez de tudo isto, ele não age diretamente na aflição nos impedindo de viver cada um deles? Por que ele não nos livra dessas, não nos tira essas dificuldades? Bom, este é o preço do livre-arbítrio. É o preço de sermos criados à sua imagem e semelhança. Pois isso inclui o respeito a nós, ao que decidimos, ao que somos e fazemos, inclui o respeito às consequências desta liberdade que tem conosco. Ele não nos quer robôs, então há consequências nisto. Ele nos respeita, ele respeita as minhas decisões, até aquelas que eu faço contra as pessoas que ele ama. Ele respeita. Ele não muda, ele não me obriga a nada. Ele respeita. Ele respeita. Agora, existem as consequências ruins. E ele sabe disso. Ruins para as pessoas lá e para mim. O que é então que ele faz por amor a mim e a essas pessoas? Ele então, desde antes, tem preparado condições para que eu possa amenizar o sofrimento daqueles erros que eu cometi e amenizar o sofrimento das pessoas que são vítimas das coisas erradas que eu faço. Então esse é o nosso Deus. Mas tudo isso tem a ver com esse imagem e semelhança que ele criou a gente. É por isso que ele permite que essas coisas todas aconteçam, mas ele não cruza os braços. Ele atua para que a gente possa ser, ainda assim, vitorioso em cada uma dessas coisas. Tá bom? Então, isso é para responder a essa pergunta. Cadê a pergunta? Deus livra as pessoas do mal? Essa é a pergunta. Tá bom? Ok.